tudo bem? Estamos de volta aqui no canal com mais um Conversa de Gente Livre, novamente com a Gabriela Rebouças, que eu já apresentei para vocês no vídeo passado, né? E ela podem ir se acostumando que ela já é de casa, ela vai estar sempre por aqui. E, gente, o assunto de hoje que a gente vai falar, eu acho que muita gente vai se identificar que gosta de assistir novela, né? Nós aqui somos noveleiras de carteirinha. Eu tenho, inclusive, e principalmente uma paixão por novelas antigas. Amo novelas dos anos 80, finalzinho dos anos 70, por ali, e começo dos anos 90. Sou viciada, inclusive passo minhas madrugadas assistindo. Mas a gente tem aquela coisa de comentar sobre as personagens da novela, de trocar figurinhas, que é o melhor, né? é ficar comentando o que cada uma chama atenção, né? Exatamente. E aí hoje a gente vai falar sobre mulheres nas novelas. Exatamente. E aí eu queria, só pra gente situar um pouco aqui o público do canal, né? A família Gente Fina, eu queria só comentar pra vocês que a novela ela tem uma grande influência no público, eu acredito que vocês saibam disso, em relação a tudo, comportamento, moda, enfim. As pessoas veem os personagens, se inspiram neles, né? Se identificam. Cada um escolhe o seu favorito ou se torna um arqui-inimigo de determinado personagem, geralmente dos vilões, ou acha que a fulaninha é bobinha demais e aí você começa a criar aquela empatia, não quero que ela morra, não quero que ela sofra, não quero que ela isso. E isso é muito interessante a gente trazer esse assunto pra cá, porque são essas personagens, a gente tá falando aqui de mulheres, né, nas novelas, são essas personagens que acabam modificando ou trazendo grandes reflexões pra grande massa social, né? A gente tem que levar em consideração que, popularmente, muita gente ganha aí, chega até a ser confundido com os personagens, né? Sai na rua e as pessoas querem apedrejar ou querem abraçar. Então, levando em consideração toda essa influência, a gente vai mencionar algumas personagens aqui que nós gostamos bastante, né? São icônicas das novelas, e vamos falar aqui das nossas favoritas. E a Gabi vai falar um pouco sobre o que ela mais gosta aí, quem são as favoritas dela. Bem, as minhas favoritas, assim, juntando novela e com a questão de ser mulher negra, com certeza Thaís Araújo, né? Eu não posso deixar de mencionar essa rainha, né? Porque a Thaís Araújo, ela foi a primeira protagonista negra da teledramaturgia de uma novela da Globo e de uma novela do Manuel Carlos. Então a gata é história, né? Sim. E para falar sobre a primeira personagem, sobre a primeira mulher negra protagonista de uma teledramaturgia, né, nacional, eu vou falar sobre a Chica da Silva, que ela fez, que foi o primeiro papel dela, foi a estreia dela na TV. E a Chica da Silva era uma escrava negra, que se envolve com o contratador João Fernandes. E aí ela consegue uma certa ascensão social, e era uma personagem, não é a mocinha e nem a vilã. Então, assim, o interessante é a gente falar dessas mulheres que a gente vai falar, porque elas não têm essa questão de ser uma mocinha ou uma vilã. Elas são mulheres reais, né? E a Chica da Silva, ela realmente existiu. Então, a personagem, ela nasceu a personagem e a pessoa, né? Enfim, a história se passa no Arraial do Tijuco, que é a atual cidade de Diamantina, no interior de Minas Gerais. Sim, sim. No período da mineração, do século XVIII. E a Chica da Silva, ela se casa com o contratador João Fernandes, contratador de diamantes. E ela consegue uma certa ascensão social, né? E aí ela tem uma certa autonomia ali na região. E ela usa essa posição dela para se vingar das pessoas que, né, Fizeram algum mal, que fazeram algo mal, das pessoas que excluíam os escravos de ter acesso, né, à saúde, de ter acesso até à água. Tem um episódio lá que a Chica da Silva manda cortar a água, corta e todo mundo fica sem água. E então começa uma defensora mesmo. Uma defensora mesmo, entendeu? E a Chica da Silva, ela é muito audaciosa, ela é inteligente, esperta. Não é aquela mocinha que espera ser salva, que espera por amor. Ela é muito apaixonada pelo contratador João Fernandes, mas ela tem uma autonomia, ela é uma mulher dona de si.
Ela não precisa se curvar ao que ele... Ela não se curva, ao contrário. Ela usa da posição social que ela conquistou para se vingar, né? Olha aqui, agora eu tô no meu lugar, agora eu vou fazer tudo que vocês fizeram comigo. E é bem interessante. E outra personagem também, continuando nessa questão da representatividade de uma mulher negra na novela, eu tenho que falar com certeza da Helena. Sim. Né? Das tantas Helenas do Manuel Carlos, veio uma Helena exatamente, negra. porque as Helenas do Manuel Carlos, quem assiste novela e quem acompanha as novelas do Maneco, né? São Helenas brancas, né? Helenas na faixa de 40, 50 anos, mães, né? E normalmente todas, aquelas mães super protetoras. exatamente, que se sacrificam para os filhos, que fazem de tudo para ver a felicidade de um filho, que se mentem, anulam, né? se anulam, que mentem, né? Algumas delas mentem, enfim. Mas elas são personagens que têm um drama, que tem uma certa humanidade, né? O próprio Manuel Carlos, ele buscou criar essas protagonistas com aspectos, né? Com características de mulheres reais. Sim, apesar ainda de ser um pouco romantizado, né? Bastante. Né? De ainda ser um pouco romantizado. E aí veio a Helena Negra. A Helena Negra, que era uma top moda, era uma mulher mais nova. Mas ela tinha muitas frustrações na vida pessoal. Era uma modelo de sucesso. Então veio quebrar um pouco, né, dessas Helenas. Infelizmente, aí já no momento da crítica, né? Infelizmente foi uma Helena que não vingou muito. Quem fez mais sucesso foi a enteada dela, que era a Luciana, que sofreu um acidente e fica tetraplégica. Ao vivo é assim. Então ela não deu muita audiência, mas aí na época eu não tinha essa noção, não sabia. Concepção, né? Não sabia dar nome, mas eu já tinha uma noção de que era pelo fato dela ser uma personagem negra, porque todas as outras Helenas eram mulheres brancas, né? Tinha um padrão ali, tinha um padrão. Até, por exemplo, a Vera Fischer era uma mulher mais velha, bem mais velha, já tinha netos, tinha 2 filhos adultos e tinha aquele corpão, a barriga chapadíssima, muito magra, o corpo acinturado. Dona de uma clínica de estética, vivia fazendo os procedimentos. Exatamente. E o que há em comum entre essas Helenas, elas são mulheres bem-sucedidas na profissão, são mulheres que trabalham e tudo, mas sempre tem um drama na vida pessoal. Sim. Uma frustração, algo para se resolver, alguma coisa que tem que ser acertada, que enquanto não é acertada, a novela vai se desenrolando. A novela vai acontecendo até ser acertada. Inclusive, amo Laços de Família. Laços de Família é ótimo, gente. A Capitu, a Iris, enfim. Amava a Capitu, melhor personagem. Pra mim, a Capitu é uma heroína e tanto, viu, daquela Sim. novela, porque a Capitu passa por tudo que ela passa, assim, de preconceito, de violência, relacionamento abusivo, exatamente, de trabalhar para sustentar o filho, de fazer faculdade, de dar uma boa vida para os pais e para o filho. Por meio do próprio sacrifício. Exatamente. Né? Então a Capitu também tem algumas coadjuvantes que são bem importantes também. Que pra mim tem esse papel de heroína, né? Hoje em dia eu não falo mais mocinha, protagonista. Pra mim são heroínas, né? Porque são não heroínas de serem as mulheres perfeitas, né? Mas são mulheres reais, assim. Que lutam por aquilo que mesmo tendo uma pincelada de romantismo, de coisas muito ideais, né? De algumas muito sonhadoras, mas a gente vê assim um pouco de humanidade ali, um pouco de realidade. Com certeza. E na novela Viver a Vida, que é a novela protagonizada pela primeira Helena Negra, Thaís Araújo, ela também passa por tudo isso, né? Passa pela questão dela ser frustrada na vida pessoal, de não conseguir dar conta da família, os irmãos têm problemas e tudo. Tem um irmão dela que é envolvido com droga, parece, se eu não me engano, e a irmã que engravida cedo, que é uma menina adolescente. E a Helena tem que dar conta de tudo aquilo ali. E muitas vezes ela não consegue. Né? E tem a relação dela também com o Zé Maia, né, que é o príncipe, né? Porque, sempre pelo amor de Deus, sempre o príncipe, aquele bicho velho, não jeito. Isso vai ser uma amargura pro... Pois é. E quem rouba a cena
quem rouba a cena é a enteada, a Luciana, que é interpretada pela Aline Moraes, que sofreu um acidente. Sim. E que se torna é a Aline Moraes, que se torna tetraplégica. Ai, gente, e ali, horrível. Enfim, falei. Então, assim, a questão é porque não foi um enredo bem escrito, né? Não se soube trabalhar bem na Helena Negra, né? Sim. Então, acho que por isso... Eu acho que faltou... E assim, também eu acho que as pessoas estavam muito acostumadas com... Quando se falava em Helena, era aquela moça que tinha a vida perfeitinha. Embora ela tivesse um grande problema para resolver, como você falou. Sim. Mas tinha aquela vida toda perfeitinha. No caso da Helena, da Thaís Araújo, ela já vinha... Ela ascendeu, ela não nasceu rica. E a novela mostra isso. Mostra... As pessoas talvez sentiram... Tem alguma diferença. A novela tentou puxar mais pra realidade, né? Com certeza. Mas o público talvez reagiu porque não queria ver essa realidade. Acho que muitas pessoas preferem ver uma vida perfeita, né? E eles se prenderam a uma realidade, talvez uma vida que elas tinham na periferia, o irmão envolvido com drogas, né? Na verdade, não era na periferia. Eles eram de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade praiana. Búzios. Então, é realmente como você falou, Bia, mostra uma realidade de uma novela que se aproxima, né, da realidade você não tá preparado pra ver essa realidade, exatamente. Né? Não quer ver. E eu, né, inclusive eu já li até entrevistas da Thaís Araújo falando da questão mesmo racial, que com certeza não foi bem aceita pelo público. Um outro ponto, eu não sei se estaria dentro da mesmo questionamento, mas o fato de ser uma Helena negra, e por que uma Helena negra não poderia já ter nascido dentro de um padrão alto de vida? Porque ela teria que... numa classe privilegiada socialmente. Isso, né? por que ela tem que tem que primeiro ser pobre para depois enricar? E diferente das outras, que já tinham aquele padrão e mantiveram aquele padrão até o final, ela teve que subir na vida. Por que ela não já nasceu com uma família socialmente já como é que se fala? Financeiramente estável, porque ela já não tinha uma vida bem resolvida porque ela não nasceu ali, né? Então, assim, quando a gente fala uma mulher negra, qualquer personagem negro, pode ser homem ou mulher, mas aqui como foca a mulher, a gente está focando na Helena, por que essa personagem não pode ter nascido já rica? Por que a gente acha que o negro tem que começar de baixo? Por que ele não pode ter uma vida bem sucedida? Aí a gente começa a observar que as diferenças sociais são bem evidentes. Enquanto muitas pessoas acham que é tudo de igual para igual, quando você fala uma pessoa negra, você automaticamente já imagina que ela veio de baixo. Cadê as pessoas negras no topo? Cadê as médicas negras? Cadê as psicólogas negras? Cadê as fisioterapeutas negras? Onde estão essas pessoas? Por que elas têm sempre que ralar muito para chegar lá? E por que elas não podem ter tido essa vida, ter condições de estudar desde cedo, né? Ter conseguido se formar cedo? Enfim. E assim, essa mudança de enredo, como você falou, só vai acontecer se tiverem mais negros atuando nas novelas. Não só atuando, mas produzindo, escrevendo roteiros, trabalhando por trás das novelas, né? Sim, com certeza. E não é só colocar uma médica psicóloga negra para dizer que é uma psicóloga negra. Nessa novela agora, Outro Lado do Paraíso, tem a negra juíza, mas eu queria ver ela atuando como uma juíza. Não vejo ela atuando mesmo com um protagonismo como uma juíza, só para dizer que é uma juíza negra. É como se colocasse, não, tá aqui na estante, tá? Mas tá aqui na estante. Tá aqui, tá tendo, né? Tá tendo, mas não tá atuando. Não tem, mas tá faltando. Mas não tá atuando. Então, eu acho que a partir do momento que, quando incluírem, né, quando tiverem mais pessoas negras trabalhando nas novelas, não só como atores e atrizes, mas como produtores, autores, enfim. Fazendo a novela acontecer. Também, fazendo a novela acontecer de fato, toda essa mudança de enredo com certeza vai acontecer. Eu também acredito que tem que ser feito por pessoas negras, porque são eles que vivenciam tudo aquilo, então... Exatamente. Né, eles que podem contar a história real, né, de como tudo acontece. E a gente falando aqui das personagens, eu não posso deixar de citar uma das minhas novelas favoritas, uma das personagens favoritas também, que é a Tieta. Eu gosto bastante, que ela veio de um livro do Jorge Amado e se transformou numa novela da Globo. E essa personagem, ela vai embora da cidade, ela é escorraçada da cidade, apedrejada, porque o pai dela a pega. O pai dela é uma pessoa muito rígida, né? Aquele homem muito rígido, mas que... rígido com as filhas, mas ele casou com uma mulher muito jovem, uma criança praticamente. A esposa dele era
muitos anos mais nova do que ele. Mas ele não via problema naquilo que ele fazia. E ele é essa pessoa que é escorraçada da cidade e sai sem nada, com a mão na frente e outra atrás. E 20 anos depois, acho que são 20 anos depois, ela volta, tem dado a volta por cima. E aí, pelo fato dela estar bem sucedida e aparentemente rica, né? Ela voltou rica, as pessoas começam a endeusá-la. Ou seja, ele mostra a mesquinharia, a mesquinhez da sociedade, a hipocrisia. E quando ela não era ninguém, né? Todo mundo apedrejou, todo mundo foi lá e ajudou a escorraçar a moça da cidade pelo fato dela ter sido pega na cama com um homem. Ela não era casada, não é casada, não pode ter sexo. Enquanto o homem pode, enfim, vocês sabem. E aí, ela volta anos depois e constrói toda uma história e volta pra se vingar, né? E ela vai conseguindo fazer a vingança dela aos poucos contra aquele povo de quem ela guarda uma grande amargura. E em um próximo vídeo, inclusive, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Estou muito feliz que vocês tenham acompanhado, estejam acompanhando. Estou muito feliz com a presença da Gabi. Quero agradecer de novo. Muito obrigada. Minha filha, eu vou estar aqui várias vezes, viu? Seja sempre Pode se acostumar, querida. E não esqueça, se vocês têm dúvidas em relação a esses personagens, pesquisem, né? Deem uma olhada, leiam sobre essas novelas. Procurem saber quem são essas personagens, quem são essas mulheres que influenciaram tanto. E, claro, se inscrevam no canal, deem aquele likezinho, repassem para as pessoas que vocês acham que vão gostar. Acessem o blog conversadegentefina.com.br e aguardem o próximo vídeo que a gente vai voltar com muitas novidades. Beijão! Aqui tá gravando já. Ai, nossa! Aqui tá gravando Bicho, eu não vou olhar pra tudo, eu vou ficar rindo.